Olá, tudo bom? Aqui é o Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno do canal, quais são os próximos caminhos e os próximos eventos que vêm pela frente. Bom, eu sou Roberto de Farias, para quem não me conhece, já deixa o curtir, compartilhar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos e fique ligado porque a gente vai voltar aqui com o canal agora na ativa e a gente vai falar sobre o mundo dos arquétipos de uma maneira como nunca falada antes, né? E, bom, primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês, né? Nós criamos aqui no decorrer dos nossos 2 primeiros anos de canal 40 mil seguidores e eu simplesmente abandonei o canal. Então me perdoem por isso, mas eu tenho uma boa explicação por isso e eu vou explicar já pra vocês. A gente acabou abandonando o canal porque, graças a Deus e graças a vocês, né, nossos amigos, queridos seguidores e familiares, né, que curtem, comentam e compartilham aqui no canal, o nosso trabalho simplesmente, o nosso negócio simplesmente andou de uma forma assim que eu honestamente não esperava que fosse andar. Para quem acompanha o vídeo aqui no canal desde o começo, a gente comentou lá atrás sobre uma máquina que eu queria comprar e essa máquina era muito cara, que eu queria trabalhar com ela. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes nós, de uma forma geral, que estamos no caminho da expansão de consciência, a gente quer materializar alguma coisa, a gente fica tentando buscar por algo grandioso, né? Alguma coisa que assim, na nossa cabeça, naquele momento, às vezes tá fora de cogitação da gente ter aquilo. E naquele momento lá atrás, quando a gente começou o canal, eu queria muito materializar uma máquina, que era uma máquina de laser, uma especialidade minha, que eu sou especialista em pele e laser, terapia como esteticista e cosmetologista lá no Canadá. Agora eu tô em Florianópolis, nesse momento, e eu queria muito comprar aquela máquina, eu tinha acabado de fazer o curso e aí a máquina era muito cara e eu ficava materializando aquilo, né? Não, eu quero ter, e aí eu comentei aqui no canal e muitas pessoas falaram, não, Roberto, tenho certeza absoluta que em breve você vai conseguir o dinheiro para comprar essa máquina. E de fato, o canal aqui me ajudou muito no nosso desenvolvimento profissional, o nosso negócio decolou em 2 anos e meio, a gente alcançou 25 países ao redor do mundo trabalhando com neuromarketing, que é esse trabalho que a gente faz de misturar o gerenciamento de marketing, que eu me formei lá no Canadá, com a psicologia junguiana, e a gente junta as duas coisas, marketing com arquétipos, e desenvolve o nosso carro-chefe, logotipo, né? E isso foi uma maravilha, a gente acabou tendo clientes celebridades, a gente acabou fazendo coisas assim inimagináveis. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, empresas e marcas grandiosíssimas que eu nunca imaginei que eu fosse ter contato com essas pessoas tem sido, né? Tem sido até aqui um caminhar muito, muito interessante. E aí o Roberto desapareceu por quê? Bom, porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto de ter as coisas no horário certo, do jeito certo, com a roupa certa, com a luminosidade certa, com o cenário correto, e isso não dava mais, porque eu não tinha mais tempo, de ficar pelo menos apresentável para poder gravar um vídeo e para poder falar com vocês. Então, o trabalho acabou crescendo demais, a gente acabou ficando sem tempo, a minha equipe, eu acabei separando a minha equipe para fazer trabalho da empresa mesmo, para dar atenção para os clientes, e acabou que não dava mais para poder fazer vídeos para o canal. Então, agora, nos últimos 2 anos, que muita coisa aconteceu desde que o Covid chegou no planeta, né? E a gente vai falar sobre isso depois, não sobre o Covid, mas sobre o que chegou no planeta e o que vai vir pela frente. Mas desde que o Covid chegou, eu tenho pensado muito assim, eu tive muitas oportunidades, muitos assuntos para poder falar. Eu vou lá no canal e vou gravar sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Só que eu não tinha tempo, e às vezes quando eu tinha tempo, já era que eu não tinha tempo na verdade, às vezes quando eu pensava em falar, agora eu vou gravar, eu tava morrendo de sono, muito cansado, era tarde da noite.
E eu acabava não fazendo vídeo. Inclusive, nesse momento, são 11 horas e 14 minutos da noite. Então, eu acabei de terminar um trabalho, hoje é sexta-feira, mas aqui estou para poder, senão a gente não vai nunca, para poder dar continuidade no canal, senão a gente não vai nunca dar continuidade no canal. O canal vai ficar abandonado e eu não acho justo, porque tanta coisa já mudou de lá pra cá, gente. Tanta coisa mudou desde que eu me conheço como terapeuta. E olha que o meu primeiro curso de terapeuta foi lá em 2000. Já faz 23 anos. Né? Então, há 23 anos estou nessa caminhada como uma pessoa que está em busca do desenvolvimento espiritual, emocional, mental e material. E levando isso para as outras pessoas. Mas agora muita coisa mudou, porque eu tenho desde que o Covid chegou, o tempo que me sobrava, eu fiquei uma pessoa muito diferente durante o Covid. Então eu fiquei mais antissocial, acho que todo mundo acabou desenvolvendo um pouco isso, né, por conta daquela época que não podia encontrar ninguém, não podia sair, não podia visitar ninguém, e aí a gente fica com aquela neura na cabeça de, e se alguém vem me visitar e está com Covid? E se eu vou visitar alguém e eu estou com Covid? Né? E aí aquela neura acabou desenvolvendo na humanidade um problema de ansiedade muito grande, não é só comigo, estou com todo mundo, e esse problema de ansiedade acabou afetando a vida das pessoas de uma maneira geral, e a minha também. E eu fiquei muito antissocial por conta disso, né? E eu acabei descobrindo que eu gosto muito de ficar sozinho, que é uma coisa que eu não sabia que eu gostava. Eu sempre trabalhei com muitas pessoas, sempre tive contato com muitas pessoas, trabalhei com o público a minha vida toda, né? Atendia fazendo terapias presencialmente, então eu estava acostumado com aquilo e para mim aquilo era o correto. E aí o Covid nos obrigou a viver sozinho, eu convivi sozinho e muita coisa aconteceu. Então a gente teve essa polaridade na política que ficou cada vez mais grave no Brasil e no mundo, né? Porque isso não é uma exclusividade do Brasil. A gente tem o mesmo cenário acontecendo em vários outros países, onde ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Não existe, parece que as pessoas deixaram de lado o fato de que elas podem pensar e não ser nenhuma coisa nem outra e lutar por um país melhor, por exemplo, né? E acabou que eu não tinha vontade de falar sobre isso, não queria discutir sobre isso, e só se falava sobre isso, ou só se falava sobre Covid, ou só se falava sobre política, e depois chegou a guerra, e aí só se falava sobre isso também. Então são assuntos que consomem a alma, e eu evito o máximo possível. Então, assim, é claro que a gente não pode se alienar dentro de uma bolha, né? A gente tem que ler um pouquinho de várias fontes diferentes para poder filtrar e ter o seu próprio entendimento, mas ao mesmo tempo eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar o tempo que me sobra e não vou gravar vídeos, porque se eu gravasse vídeo, inevitavelmente eu só ia falar sobre isso, porque era o assunto do momento, e vou estudar. E aí eu acabei entrando numa faculdade, fiz um novo curso, me formei, comecei a fazer um monte de coisa que eu não imaginava que eu fosse fazer na minha vida. O Roberto acabou nascendo de novo, um novo Roberto, né? Então, muita coisa mudou. Eu tenho uma maneira, não vou dizer completamente diferente, mas muito diferente de ver a vida e, inclusive, dentro da perspectiva do mundo espiritual e da mecânica quântica. Eu mergulhei num profundo conhecimento de mecânica quântica que me fez entender um monte de crença limitante que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha e que, infelizmente, a maioria das pessoas estão vivendo essas crenças. E aí eu falei, gente, as pessoas precisam saber dessas crenças, elas precisam saber que elas estão vivendo dentro de uma limitação e elas precisam quebrar essa limitação para poder ativar o potencial delas. Assim como eu consegui ativar o meu e consegui tanta coisa que eu não imaginei que eu fosse conseguir, materializar muitas coisas na minha vida que eu materializei, o estilo de vida que eu gostaria de ter, hoje eu tenho. Então, muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, né? Que é mais ou menos o tempo que o canal tá abandonado. E aí agora chegou o momento onde eu falei, não, calma, eu vou parar o que eu estiver fazendo, o horário que eu puder, o momento que eu puder, do jeito que eu tiver, no cenário que eu tiver, e vou gravar um vídeo para poder falar sobre determinados assuntos. Então esse é o primeiro desses vídeos, que vai vir aí uma enxurrada de vídeo pela frente. Eu estava planejando colocar o primeiro vídeo no canal dia 15 de abril de 2023, que é o dia que eu faço 40 anos, 4.0. Pois é, 40 com um rostinho de 45. Mas faz parte da vida, né? O trabalho deixa a gente estressado e a gente vai envelhecendo e assim a coisa vai acontecendo. Mas tudo bem. No dia que a gente faz 40 anos,
a gente chega no ponto alto da vida. Então ali, aquele momento é o auge da vida do ser humano, é o dia que a pessoa faz 40 anos. Nós vivemos um momento, uma era uraniana, e Urano ele leva 80 anos para dar a volta em volta do Sol. Mais ou menos 80 anos. Então a metade de 80 é 40, 40 é o auge da vida do ser humano. Então o ser humano ele está programado neste momento, e que isso é muito importante, neste momento que nós estamos vivendo, para viver uma era uraniana. E a era uraniana é mais ou menos 80 anos, 80, 81, 82. E aí nós temos aí aos 40 anos o auge dessa vida, 40, 41. E aí eu ia fazer esse vídeo no dia 15 de abril para poder renascer esse canal do YouTube. Mas hoje eu terminei um trabalho agora de pouco e falei assim, gente, eu quer saber de uma coisa? Eu vou começar já para preparar as pessoas para o dia 15 de abril, porque dia 15 de abril a gente vai trazer um conteúdo completamente novo que vai fazer você de cair da bunda, porque olha, eu vou te contar, gente, tanta coisa nova para falar para vocês, que vocês vão, sabe aquela cena onde a pessoa tá trabalhando numa mesa cheia de coisas, e aí de repente ela recebe uma única coisa e ela passa a mão e joga tudo no chão e só essa única coisa que importa naquele momento? É literalmente isso que vai acontecer com vocês, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, tanta coisa que eu acreditava que era verdadeiro e não era, tanta coisa que eu achava que era falso e não era, e assim a coisa foi desandando e outras coisas foram andando e aí a coisa foi clareando e eu fui colocando as peças no quebra-cabeça. Eu sei que eu vou falar pra vocês que eu entrei num estado de profundo estudo, né? Eu fiz uma imersão educacional aí dentro da mecânica quântica e eu fui colocando peças no quebra-cabeça que eu não sabia que estava faltando, né? Então quando eu colocava a peça eu falava, meu Deus, então é por isso que tal coisa acontece, é por isso que pessoas vivem essa situação e assim por diante. E aí cada vez que isso acontecia eu falava, meu Deus, eu tenho que levar isso pro canal, as pessoas têm que saber sobre isso. Só que nunca dava tempo, eu preciso olhar aqui o tempo para não estourar. Nunca dava tempo. E aí, hoje eu falei, chega, hoje a gente começa no cenário que a gente tiver, com a luz que a gente tiver, com a roupa que eu tiver. Então assim, tomei um banho, falei, eu não vou me arrumar pro canal, eu vou simplesmente colocar uma roupa qualquer, aleatória, pega no guarda-roupa uma roupa qualquer e faz um vídeo. E me desculpem, porque vai ser assim daqui pra frente, senão a gente não vai ter contato e eu não vou conseguir trazer conteúdo pra vocês. E aí o mais importante é tomar como lição o quê? O que importa não é o cenário, a luminosidade, a roupa que eu tô usando. O que importa é a informação que eu vou trazer pra vocês. Eu quero deixar bem claro que vai ter informação que eu vou trazer aqui no canal do YouTube e vai ter informação que as pessoas vão conseguir receber somente por e-mail, que vai ser um adicional. Por quê? Porque não vai dar tempo de eu fazer vídeo o tempo todo, né, gente? Eu tenho, graças a Deus, o meu negócio. Eu vou contar pra vocês muitas coisas que aconteceram aí nos últimos anos, nesses 3 anos na minha vida, e o que aconteceu em termos de caminho, que a gente acha que a gente vai pro A, na verdade a gente não tá indo nem pro A, nem pro B, nem pro C, a gente tá indo lá pro Z. Então isso acontece, que é o caso da máquina que eu comentei, que eu mencionei, que eu queria lá atrás. E aí a coisa começou a acontecer e eu realmente tive o dinheiro para comprar a máquina. E quando finalmente esse dinheiro chegou, eu falei, gente, mas não é isso que eu quero. Eu me encontrei num outro caminho, né? Aquilo é o que eu achava que ia me fazer feliz. Então, quando você realmente tem o poder de materializar alguma coisa, muitas vezes você se encontra num momento diferente da tua vida. E aí você fala, você precisa se perguntar, não é nem que você fala, é se perguntar, mas é isso mesmo que eu quero? Isso vai me fazer feliz agora? Porque muitas vezes a gente busca a materialização de coisas que a gente não quer, que a gente não precisa, que a gente não gosta, mas a gente acha que quer, que a gente usa a nossa cabeça para pensar, e esse pensar coloca a gente em tantos problemas, gente. E a gente vai falar sobre isso, porque a gente acha que tem que pensar, a gente acredita, a gente cresce ouvindo os pais falando, olha, pensa bem antes de tomar essa atitude, hein? Pensa bem antes de tomar essa decisão, pensa bem antes de fazer essa escolha. E a gente cresce achando que a gente tem que pensar bem, e a gente não tem que pensar bem. Existem caminhos diferentes para pessoas diferentes, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui no canal.
Os arquétipos de cada pessoa são completamente diferentes uns para as outras. Tem pessoas que vivem uma história e aí a história dela é de sucesso e a gente quer repetir aquela história e tenta fazer a mesma coisa, faz a mesma fórmula, aplica tudo que ela aplicou e não dá certo. Por quê? Porque os nossos arquétipos, a nossa missão de vida é outra. E isso faz com que a gente entre ali num caminho que vai levar a gente para frustração. E aí gera ansiedade e gera somatização de problemas. A gente acaba se desenvolvendo problemas por conta de achar que a gente é incapaz e fica frustrado com a vida e fica frustrado com um monte de coisa. Então, daqui pra frente, a gente vai falar sobre esse assunto, vai bater nessa tecla, porque eu vou explicar pra vocês espaço por espaço, pequeno por pequeno, de pedacinho em pedacinho, até vocês conseguirem montar o mesmo quebra-cabeça que eu montei, ou talvez melhor e maior. Né? É que hoje, assim, o que eu quero dizer é que eu consegui alcançar o estilo de vida que eu gostaria de ter. E eu sei que muitas pessoas gostariam de alcançar esse estilo de vida. Então, essas pessoas estão em busca de expansão de consciência, em busca de expansão espiritual, mas elas também estão em busca de expansão material. Porque uma das coisas que a gente já discutiu aqui no canal é que nós vivemos no planeta Terra, que é o planeta do chakra básico, e o chakra básico, ele é responsável pelo ter. Então, não importa se a gente fala que eu tô feliz, eu não preciso ter isso. A gente não precisa ter isso, necessariamente, propriamente dito. Mas a gente precisa ter, porque sem ter algumas coisas a gente não consegue viver, né? Então, mesmo as pessoas, por exemplo, que falam, eu vou viver fora do sistema, não vou mais alimentar o sistema. Elas são obrigadas a alimentar, porque em um momento do dia dela, ela precisa comer. Em um momento do dia dela, ela precisa beber água. Em um momento do dia dela, ela precisa ir no banheiro. Então, são necessidades fisiológicas e necessidades básicas do ser humano que a gente não consegue cortar. E isso também faz parte do sistema. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nos próximos vídeos, nessa sequência, nesse jeito, nesse esquema que vocês estão vendo aqui, sem luz especial, sem nada, tá? Para a gente poder trazer conteúdo e poder falar para vocês algo muito importante que vem de um plano superior aí, mas que está revolucionando o nosso momento e que vai revolucionar até 2027. Então, até 2027, gente, tem muita água para rolar e até lá tem muita coisa para acontecer e a gente vai falar sobre isso aqui. Novidades que tem a ver sobre o que o plano trouxe para nós, o que o grande sistema trouxe para nós, como que esse sistema está interferindo na nossa vida, como que ele faz com que as pessoas interajam entre elas e como que isso transforma o nosso meio de viver. E como que nós podemos estar aware, acordado, entender o que está acontecendo para não deixar isso afetar a nossa mente. Porque a nossa mente, que não foi feita para pensar e para poder tomar decisões, né? É nisso que eu tô querendo dizer que não foi feito para pensar, tá, gente? Não foi feito para tomar decisões, a nossa mentalidade. A nossa mentalidade foi feita para tomar, para estruturar a coisa, para a coisa acontecer, mas não para tomar decisão. Para tomada de decisão é outra ferramenta que a gente também vai falar sobre aqui. E aí eu vou convidar você para quem não quiser ficar fora do assunto, é claro, né? Pra primeiro se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, curtir, comentar aqui, porque quando comenta aqui eu consigo entender sobre os assuntos que as pessoas querem falar mais, sobre o que elas querem ver, mas mais do que isso, vocês precisam ir lá no meu site, www.robertodefarias.com.br, desce lá no final do site e vai ter lá para se inscrever. É só deixar o e-mail, não precisa deixar nome, telefone, nada. Deixa o e-mail lá que a gente vai começar a enviar material complementar dos vídeos lá. Tá? O que a minha equipe está querendo fazer, que eu ainda não estou muito fã disso, porque eu não curto muito Instagram. A minha equipe quer fazer uma ligação entre o canal do YouTube, esses e-mails e o Instagram. Então, quem tiver nas 3 redes vai receber toda a informação. Quem tiver em apenas uma rede vai receber 33% da informação. É mais ou menos isso que eles querem fazer. Eu ainda não sei como que isso vai funcionar, não sei se eu ainda tô pensando se eu tô afim, se eu não tô, porque eu tô acostumado aqui no YouTube, eu gravo vídeo quando dá pra gravar, eles editam quando dá pra editar, a gente sobe no canal quando dá pra subir e tá tudo ótimo. E se a gente fizer essa estrutura, eu vou ter que ser muito mais disciplinado para poder fazer com que as coisas aconteçam num ritmo ideal, né? E não funciona assim comigo por conta do trabalho, né? A gente tem trabalhado muito, graças a Deus, e o número de consultoria cresceu assim
de uma maneira que eu fico com dor de garganta no final do dia para gravar esse vídeo aqui, por exemplo, para vocês. Hoje tá difícil porque eu dei consultoria o dia todo e... Enfim, quem quiser manter aí, pelo menos os e-mails que eu acho importante, vai lá no nosso site, deixa lá embaixo o endereço de e-mail, clica lá em se inscrever para poder receber as informações e receber a informação de um evento que tá chegando aí. A gente ainda não sabe se vai fazer o evento presencial ou online, mas vai ser um evento muito legal que eu tenho certeza que todo mundo vai querer participar. E o primeiro evento vai acontecer no dia 15 de abril, que é o dia do meu aniversário, e a gente vai trazer aí algum conteúdo muito importante para vocês já no dia 15 de abril. Mas até lá, eu prometo que eu volto para a gente poder falar mais um pouquinho sobre esses assuntos que vão remexer, revirar a vida das pessoas por aí. Tá? Deixa eu ver quanto tempo já foi. Já foram 20 minutos, eu tenho só mais 5. Então, primeiramente, eu queria agradecer a você que não saiu do canal, que ficou por aqui esperando o Roberto. Já faz um tempão, eu recebi tantas mensagens de pessoas falando: Roberto, cadê você? A gente está precisando dos seus conhecimentos. E as pessoas mal sabiam que eu estava adquirindo muito mais conhecimento, atualizando, fazendo um update para poder trazer esse conhecimento para vocês. E vocês não vão se arrepender, porque realmente é algo muito maior do que o que eu tinha para falar. Então, assim, aconteceram coisas no meio do caminho que eu falava: tem que falar sobre isso lá no canal. Mas depois, gente, quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não precisava mais falar sobre aquilo. E aí o assunto ficava velho, porque não rola mais falar sobre aquilo, porque mudou. A única coisa que eu vou ter que pedir pra vocês é paciência, porque vai ser o mesmo processo que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. De a gente ficar com raiva daquilo que a gente está ouvindo, porque mexe nas crenças limitantes. Né? Nós temos crenças que, além delas serem limitantes, elas são crenças que vêm de religiões. Então, as pessoas que estão na religião, que ouviram a vida inteira uma determinada coisa, de repente ela ouve que aquilo é só uma parábola para explicar um arquétipo, que esse arquétipo significa um símbolo determinado, para poder entender que tal coisa vai acontecer. As pessoas ficam com raiva, porque elas acreditaram que aquela história foi uma história. Né, que aquilo aconteceu de verdade e no final não aconteceu. Muita coisa que a gente acha que aconteceu não aconteceu e muita coisa aconteceu de verdade, mas não é bem do jeito que a gente acha que é. Então a gente precisa colocar esses pingos nos is para poder quebrar essa crença limitante, para poder crescer, se expandir. Quando a gente cresce e se expande nesse sentido, a gente deixa um monte de coisas de lado que faz com que a gente cresça financeiramente, que é o mais importante. Porque não adianta a gente ser um ser evoluído espiritualmente e passar fome. Não adianta, a gente tem que comer, a gente tem que ter o básico, né? Uma casa com segurança, a gente tem que ter comida na mesa para comer, água limpa, água potável para tomar, né? Um banheiro que funcione para a gente poder fazer as necessidades fisiológicas, e tudo isso faz parte da pirâmide de Maslow. Dá uma olhada lá depois na internet. Pirâmide de Maslow, a gente aprende isso na universidade. E essa pirâmide fala das necessidades do ser humano, né? Então, essa base da pirâmide ali não tem como faltar. Então segurança, comida, necessidades fisiológicas, como sexo, inclusive é uma delas. Né? Então isso é muito usado no marketing, por exemplo, para poder vender não somente a questão do sexo, mas a questão sexual, mas a questão das necessidades fisiológicas, da segurança básica. Então são palavras chave que até políticos usam para poder chamar a atenção das pessoas. Então é muito interessante, mas também vai mexer nas crenças de vocês quando a gente começar a falar sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de matar saudades de mim, como eu tenho gostado, como eu estou gostando nesse momento de fazer esse vídeo para vocês, e matar a saudade do canal do YouTube, que vem por aí mais conteúdo. E a gente vai se conectar agora. E o que eu preciso que vocês façam agora é só comentar aqui embaixo qual o melhor horário pra gente fazer lives. Então vai ser uma coisa que eu vou tentar fazer com vocês mais vezes, que é colocar o vídeo no momento onde eu possa estar presente e falar com vocês, como a gente fazia antes, lembra? Que a gente trocava palavras, eu mesmo respondo ali, eu gosto bastante de fazer isso. Então eu gravo o vídeo anteriormente, coloco no canal e depois eu só vou lá pra gente poder se falar, e aí enquanto a pessoa vai lendo, ela vai ouvindo o vídeo, aliás, e vendo o vídeo, ela vai falando comigo ali no chat. Eu gosto bastante de fazer isso, é uma coisa que funcionou legal pra mim, e eu quero repetir isso com vocês. Então deixa aqui embaixo qual o melhor horário durante a semana, os melhores dias para vocês e o melhor horário para fazer as lives. Eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana, a minha equipe quer fazer 3, eu não sei se vai rolar, mas um com certeza a gente consegue fazer, tá? E aí, só lembrando que
lá no site, robertodefarias.com.br, deixa o seu e-mail lá para a gente poder te enviar as informações adicionais sobre o que vem pela frente. Um beijo no coração de cada um de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!